Prezados irmãos, nesse momento eu vos cumprimento e desejo que a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, bem como a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Desejo também que os nossos internautas possam estar recebendo esta bênção de Deus e dos seus santos poderosos para ajudar na sua carreira de fé. Eu desejo, em nome do Santo Irmão Aldo, a todas as irmãs um feliz Dia Internacional da Mulher. Em nome do Conselho de nossa Igreja também, que direciona palavras de felicitações pela passagem do seu dia. Irmãos, nós aqui estamos mais uma vez para falar com Deus. Cada um de nós iremos ter alguns minutos para falar com Deus, para pensar também no seu amor, para refletir na sua bondade e no trabalho que tem prestado para conceder a nós a oportunidade de estarmos diante dele e um dia, para sempre, estar na eternidade. Por isso, eu desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião. Aproveite, irmãos, o máximo que puderem. Não deixe passar despercebido nem um instante. Eu tenho certeza que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm muito para proporcionar a cada um de nós em mais esta oportunidade. Para darmos início à reunião, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus, felizes e contentes mais uma vez, aqui nós nos encontramos diante do Senhor, nesse tabernáculo santo, ungido e preparado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, onde nós tivéssemos a oportunidade de aproximar da sua majestade e poder. Te agradecemos, ó Pai, por aqui estarmos mais uma vez reunidos, para relembrar nos ensinos preciosos os quais Jesus trouxe a esta terra quando veio no seu corpo físico. Também para lembrar da tua bondade, do teu amor, da luta que o reino dos céus tem travado para conceder salvação aos bons e humildes de coração. Por isso a nossa gratidão ao Senhor, a nossa gratidão a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que junto com os santos e anjos dos céus tem lutado para conceder a nós condições para sermos vencedores. E aqui estamos, ó Santa Vó Rosa, mais uma vez, para passar alguns minutos meditando na grandeza da nossa doutrina, no quanto a Senhora, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, junto com Jesus, tem lutado para conceder a nós oportunidade de salvação. Por isso pedimos a direção da Senhora, pedimos a ajuda do Senhor Santo Irmão Aldo para todos os atos da nossa reunião. Também pedimos que o Senhor Santo Irmão Aldo venha aqui estar conosco, para que todos nós sentimos a tua presença e que esta presença que sentimos, então venha acompanhado da tua bênção para todos nós. Abençoe todos os atos da nossa reunião e leve-as na presença do nosso Deus. Com a certeza, Santo Irmão Aldo, que o Senhor, junto com a Santa Vó Rosa, já tomou todas as providências para que a nossa reunião tenha a aprovação de Deus. Receba, santos dos céus, a nossa gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Pois é que
Jesus, meu Salvador, e a Santa Rosa com amor, para sempre merecer de Jesus o seu poder e com a unção de Deus todo mal vencer. Minha vontade, meus pensamentos, quero sempre entregar nas mãos da Santa Rosa querida, e a ela me dedicar, como a luz que resplandece, assim eu quero sempre ser para Jesus manifestar em mim o seu poder. A cada dia em minha vida quero somente me preocupar com o reino celestial e a Ele servir e amar. Amar a Deus, o Criador, amar a Jesus, meu Salvador, amar a Santa Rosa que és, o Espírito Consolador.
Quanta bondade, né, irmãos? Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a direção da igreja envia, em nome do Santo Irmão Aldo, as felicitações a todas as irmãs apostólicas, todas as ouvintes da Hora Milagrosa, todas as internautas e todas as mulheres que cumprem a sua missão. Dentre todas as mulheres, se destaca duas, Santa Avó Rosa e Virgem Maria. Santas que viveram uma vida justa e piedosa nesta terra, em tudo sendo exemplo de mães virtuosas. A Mãe Virgem Maria, mesmo vendo seu filho amado na cruz, ela entendeu que o sacrifício era para a salvação de todos aqueles que viessem a crer e viver os seus ensinos. A Santa Avó Rosa, mesmo passando por momentos difíceis na vida, nunca negou a sua fé. Sempre com a fé viva em Deus e em Jesus, tendo a Mãe Virgem Maria como sua companheira, também foi uma grande vencedora. Hoje nos céus, cuida do povo de Deus, cuida dos bons e humildes. O carinho que tem por um, tem por todos. E quanto mais nós fazemos a sua vontade, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, mais carinho ela tem por nós. Então, prezados irmãos, neste dia, todos nós reconhecemos o Dia Internacional da Mulher, e principalmente pelos maravilhosos exemplos da Mãe Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. A direção da igreja parabeniza todas as irmãs, todas as mulheres pela passagem deste dia. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte da mensagem. Nós estamos aproximando de mais um batismo que será realizado em nossa igreja. E se tratando de batismo, a direção da igreja nos dá uma mensagem que o Santo Irmão Aldo nos deu enquanto ele estava na vida do seu corpo. Um boletim editado por ele em fevereiro de 2013, falando por que o batismo na Igreja Apostólica e qual o seu valor. Hoje nós vamos meditar, irmãos, no porquê o batismo. Por que o batismo nesta igreja? Então a direção transcreve palavras do Santo Irmão Aldo. Então é palavras dele dizendo assim: o profeta São João Batista, há mais de 2000 anos atrás, iniciou o seu ministério pregando o arrependimento para passar pelas águas do batismo, ou seja, pregando o batismo e o arrependimento, ou o arrependimento e o batismo. Os dois precisam andar juntos. Por quê? Porque para se batizar é preciso se arrepender. Muitas vezes a nossa juventude, que nasceram nesta igreja, pode estar se perguntando: pastor, mas eu preciso me arrepender do quê?
Eu nasci na igreja, eu fui consagrado na igreja. Meus pais são da igreja. Mas entendam, irmãos, que o santo profeta começou pregando arrependimento e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, para entrar no reino dos céus, ou para aceitar o reino dos céus, ou para seguir os ensinos dos céus, era preciso se arrepender. Se arrepender porque o povo estava vivendo do seu jeito, usando a lei dos santos profetas, principalmente os mandamentos dados pelo santo profeta Moisés, distorcendo o original, mas fazendo com que se beneficiasse aqueles que queriam dizer ser de Deus, mas buscar benefício próprio. Mas um benefício, irmãos, que prejudicava o seu semelhante, prejudicava o seu próximo. Então, o santo profeta, já preparado por Deus para abrir os corações, para aceitar a mensagem que Jesus já estava próximo a iniciar pregando, então ele prega um arrependimento. Arrependa dos seus atos, arrependa das suas atitudes. Mas, irmãos, esse arrependei-vos que o santo profeta começou pregando às margens do Rio Jordão, foi um arrependimento sincero. Era preciso passar por arrependimento sincero. E não adiantava uma pessoa chegar até ele e dizer: olha, eu me arrependi e quero me batizar. Não, ele desmascarava na hora. Tanto que as pessoas que aproximavam dele e ouviam as mensagens dele, se entregava porque era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. Esta mensagem, irmãos, ela permanece até nos nossos dias. Arrependei-vos e convertei-vos para batizar-se. Quantos de nós, que quando ouvimos a mensagem da Igreja Apostólica, também era cheio de defeitos, tinha vício, de tudo que era tipo, enganava o seu semelhante nos negócios, mentia para lucrar mais, andavam despidos o seu corpo, seminus. Mas a mensagem da Igreja Apostólica veio fazendo o quê? Arrependei-vos, chamando-nos o arrependimento. Arrependa dos seus atos, das suas atitudes, moraliza seus costumes. Vivam em santidade e confirme a sua fé, declarando publicamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Consolador, eu morro para o mundo de pecado para viver a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Por quê? Porque ela é do céu. Ela me ensina a ter uma vida honrada diante de todos que olhar para mim. Os vícios que aparentemente me trazia alegria, prazer na carne, eu preciso deixar, porque agora eu tenho que ter prazer no espírito. Então eu vou lutar para fortalecer o meu espírito, e a minha carne vai ter que se adaptar à vida que a Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, está me oferecendo. São João pregando o arrependimento e mostrando
que logo o reino dos céus estava dentre os homens. Então era preciso também moralizar os costumes, era preciso purificar a sua vida para entender a mensagem de Jesus. Porque se não se arrependesse da sua vida de outrora, se não se convertesse à fé a qual São João Batista estava ensinando, não iriam entender a mensagem que Jesus estava prestes a iniciar pregando. Então, sendo o precursor da vinda de Jesus, sendo aquele que veio abrindo os caminhos para Jesus caminhar, então ele chamava as criaturas ao arrependimento, chamava a conversão e dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim os batizará com o Espírito Santo. Olha, irmãos, o valor que tem uma conversão. Olha o valor que tem um arrependimento, desde que seja feito com sinceridade. Por isso que Jesus, quando ele começa pregando, ele inicia dizendo: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se não fosse convertido, se não se arrependesse da sua vida de outrora, não iria a Jesus. Porque precisava ser manso e a pessoa era cheia de costumes. Bravos, rancorosos, nervosos, mentirosos, enganadores. Mas Jesus, conhecendo os corações, e sendo Ele a verdade e a vida, muitas vezes Ele ia ao encontro das pessoas que estavam fazendo tudo errado, e a presença dEle chamava as pessoas ao arrependimento que São João Batista convidou para arrepender-se. Isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um servo do governo da época, então ele trabalhava cobrando impostos. Mas ele não era aquele cobrador de impostos fiel, porque a lei que prevalecia na época era a lei dos mais fortes. Então os mais fortes pisavam em cima dos mais fracos, tomava tudo o que tinha e deixava os mais fracos sem nada. Essa era a lei. E Zaqueu era um cumpridor dessa lei. Jesus, conhecendo a bondade daquele coração e sabendo que ele lutaria, Zaqueu lutaria para defender aquilo que era ensinado a ele. Então Jesus direcionou para ir até a casa de Zaqueu. Mas ir lá fazer o quê? A presença de Jesus, o amor de Jesus, já trouxe aquele homem ao arrependimento. Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar próximo da sua casa, Jesus não mandou recado para ele dizendo: vou na casa de Zaqueu, avisa ele. Não. Jesus direcionou-se e ele ficou sabendo que Jesus ia passar próximo da sua casa. Ele correu para a beira do caminho. Quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver ele. E a história conta que de longe Zaqueu viu, a multidão era muito grande. A história conta que Zaqueu era um homem de estatura pequena. Então Zaqueu, já recebendo o chamado de Jesus dentro dele, embora sem ele saber, ele teve a ideia: eu vou subir numa árvore, porque ele é diferente dos outros.
E a hora que ele passar embaixo, eu vou ver quem que é ele. Zaqueu subiu naquela árvore. Nunca tinha falado com Jesus. E a multidão vem caminhando. E de repente Jesus para debaixo do galho em que Zaqueu estava, olha para cima e chama-o pelo nome. Zaqueu, desce. Hoje vou me hospedar em sua casa. A história narra, irmãos, que os seguidores de Jesus, mais próximos de Jesus, não entenderam aquela fala de Jesus com Zaqueu. Senhor, ele é um cobrador de impostos. Ele tira o último que os pobres têm e o Senhor vai na casa dele. Jesus não estava ali para dar satisfação a quem o interrogava, a quem que queria apontar defeito na vida dos outros. Jesus estava para salvar aqueles que aceitassem a salvação, irmãos. Zaqueu desce alegremente e leva Jesus para a sua casa. Prepara uma refeição e ali, se alimentando, Zaqueu se arrepende de tudo o que faz. Ele não confessa imediatamente para Jesus, mas dentro de si, ele se arrepende, porque ele era um homem de um coração bom, e ele viu tanta bondade em Jesus, tanto amor, e ele direciona as palavras para Jesus: Senhor, a partir de hoje, vou devolver 3 vezes mais do que eu peguei dos pobres. Irmãos, isso é uma conversão. Isso é um arrependimento. E Jesus, vendo o que foi feito com o coração, realmente ele ia fazer. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou em sua casa. Tu e sua família será salvo. Viu, irmãos, o poder da conversão, o poder do arrependimento. Hoje, a mensagem desta igreja tem esse poder, porque é a mensagem de Jesus. Embora estamos transmitindo, mas é o recado dele. Desde que as pessoas merecem, ao ouvir uma mensagem de arrependimento, de conversão, eu vou me arrepender, eu estou arrependido, eu vou me converter à fé apostólica. Quantos irmãos que se confessaram dessa forma? Passaram a ser ouvinte do nosso programa Hora Milagrosa, passaram a frequentar as reuniões da igreja, e mesmo sem ver pessoalmente o santo irmão Aldo, já depositou fé no poder que ele tinha em suas mãos, já receberam um milagre para a sua vida. E quando foi na sede de nossa igreja pela primeira vez para passar pelas águas do santo batismo, para se declarar filho de Deus, ao ver o santo irmão Aldo pela primeira vez, já a intimidade espiritual já era grande, embora pessoalmente era a primeira vez, mas todos nós já queríamos estar do lado do santo irmão Aldo. Ele já tinha trabalhado santidade no nosso viver, irmãos. Em nome de Jesus, ele já tinha dito que se praticássemos os ensinamentos de conversão e de arrependimento, a salvação estava conosco, porque ele estava aqui para salvar em nome de Jesus. Quantos passaram pela fila pela primeira vez, beijaram sua mão, abraçaram-o, e ele feliz, sorrindo para a pessoa.
Isto, irmãos, é o reino dos céus. Por isso que as pessoas precisam se arrepender da vida de outrora. Porque se passar com o coração cheio de maldade, cheio de rancor, sem arrependimento, sem ser convertido, não vai receber esta unção que muitos de nós recebemos ao passar no lugar onde o santo irmão Aldo estava, em beijar as suas mãos. Parecemos que já éramos amigos, muitas e muitas vezes já tínhamos encontrado pessoalmente. Ele já tinha encontrado conosco, mas nós, às vezes, nunca tinha visto, só pela fé. Mas pela salvação concedida, através do arrependimento, através da conversão, então estávamos prontos para nos declarar filho de Deus. Não foi o pai que fez a declaração para o filho, não foi o filho que fez a declaração para o pai, não. Mas no momento em que colocamos aquela vestimenta branca à beira do tanque batismal, recebendo os últimos preparos de como proceder a partir do momento em que seríamos emergidos nas águas, não víamos a hora de erguer a nossa mão direita e em alta voz declarar a nossa conversão. Porque não foi simplesmente dizer: santo irmão Aldo, eu sou convertido. Não, ele já sabia. Mas nós precisávamos, e precisa, os que não são batizados, declarar publicamente. De cabeça erguida, de mão levantada aos céus. E o santo irmão Aldo dizendo para nós que naquele momento o trono de Deus aproximava do tanque batismal, e a semelhança do batismo de Jesus, que o Espírito Santo pairou sobre ele, o Espírito Santo pairava sobre todos os candidatos. E ao fazer a declaração: prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, deixar do mundo de pecado e viver a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Isso é uma confissão, irmãos. Deus, o nosso Pai, Ele mesmo responderia: dos seus pecados de outrora não me lembrarei mais. E aí o milagre, irmãos, acontecia na nossa vida. O número de anjos, de santos da glória celeste que estava sobre o tanque, Deus, o nosso Pai, contemplava todos em um grau só de santidade, os batizando à semelhança dos anjos dos céus. Por isso que colocamos uma roupa branca, símbolo de pureza, de perfeição. Ao sermos emergidos nas águas, Deus, nosso Pai, concedendo uma unção de um verdadeiro filho. A partir daquele momento não seríamos mais, ou não seremos mais os que ainda vão se batizar, criaturas de Deus, mas filhos com direito à herança no reino dos céus. Por isso, prezados irmãos, que é preciso se arrepender, é preciso moralizar os costumes, é preciso viver em santidade, porque não sabemos da hora em que poderemos ser usados para levantar alguém que está caído no chão. Mas de conformidade ao nosso comportamento, é a nossa fé. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pode direcionar alguém até a nossa pessoa. E aí? Estamos prontos para ajudar na salvação dessa alma? Irmãos,
Quando Saulo de Tarso estava descendo para Damasco, ele estava com o intuito de acabar com os cristãos. Ele tinha dito isso para o seu superior: aonde tiver um cristão, eu vou até ele e vou acabar com todos eles. Saulo de Tarso, um homem de palavra, um homem corajoso, porém com ensinamentos errados. Descendo para Damasco, Jesus encontra com ele. A luz de Jesus veio ao encontro dele. Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. A história narra, irmãos, que naquele momento Saulo caiu no chão e ficou cego, perdeu a visão, porque a luz de Jesus era muito forte. Ele perde a visão. Jesus fala para ele: levanta, vai até a cidade, vai à casa de Ananias, e ele vai lhe expor a mão, e você vai abrir os olhos para uma nova vida. Irmãos, Jesus não correu lá e falou para Ananias: você se prepara, porque vai vir um homem cego aí, e eu preciso te usar para você abrir os olhos dele. Não. Era a santidade de Ananias. Era o seu comportamento diante dos ensinamentos que lhes era dado. E Saulo foi levado até Ananias. E quando Ananias colocou as mãos, como Jesus havia ordenado, falado lá para Saulo, Saulo abriu os olhos para outra vida. De um perseguidor, um defensor. E naquele momento ele confessa, ele se arrepende, ele se converte e passa a ser um apóstolo de Jesus. Irmãos, a nossa doutrina fala que nesta igreja tudo se repete. Estamos prontos para servir como Ananias? O ensinamento é o mesmo. O poder agora muito mais autêntico. Porque uma vez com Jesus e os santos dos céus, hoje com a Santa Vó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo. Por isso, que o arrependimento é tão importante na nossa vida. E esse arrependimento, ele vem acompanhado com a conversão. Arrependidos e convertidos, costumes moralizados, postura de filho de Deus, comportamento de santidade. Aqui na igreja, no trabalho, na escola, por onde passarmos. E Jesus chegou a dizer: porque vós serás luz para os que andam na escuridão. Então, prezados irmãos já batizados, ao ouvirmos esta mensagem, vamos analisar a nossa vida, se realmente nós estamos convertidos, se nós arrependemos, se nós moralizamos nossos costumes, ou ainda estamos praticando algo às escondidas, ou ainda estamos praticando algo dizendo que isso não tem problema, e ainda desculpando, dizendo que é um pecadinho só. Irmãos, cuidado, cuidado. Porque se hoje a raça humana carrega uma herança pecaminosa, como é dito por todos os lugares que se falam em religião, simplesmente foi por uma desobediência que esse pecado adentrou na raça humana. Então, cuidado com as suas atitudes. Seja servo santificado. Seja como Ananias foi.
Sejam jovens como Santo Estevão. Para de falar desse Jesus, senão nós vamos te apedrejar. Jesus, tem de misericórdia desses homens. E quando começaram a apedrejá-los, ele ergue os olhos para os céus: Senhor, não os culpe pelo que eles estão fazendo. Isso é conversão, irmãos. Isso é viver em santidade. Mas isso também é exemplo, é um legado para todos nós. Não precisa ficar com medo que ninguém vai ser apedrejado por falar o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por viver em santidade, não. Mas muitas vezes alguém pode te procurar, como Saulo de Tarso procurou Ananias. Amém. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos e conceda sabedoria para fazer valer na sua vida, na nossa vida, a nossa conversão, o nosso arrependimento e o nosso batismo. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção, pelo seu silêncio. E todos estão convidados para a reunião de amanhã, atendendo o pedido do Santo Irmão Aldo. Estou percebendo que muitos irmãos estão deixando de frequentar as reuniões. Palavras do Santo Irmão Aldo. Em outra oportunidade, a Mãe Virgem Maria manda o recado: estou sentindo falta de muitos irmãos na igreja. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Não tem problema. Isso é justificado. Agora, porque é domingo, não, é o dia que eu tenho para dormir um pouco mais. Mas até 10 horas, né, irmãos? Dá tempo de acordar e vir para a igreja. Representar o reino dos céus. Então todos estão convidados, inclusive os nossos internautas, que quiserem vir à nossa reunião de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o valor do batismo. O que ele nos proporciona. Esse será o tema da mensagem de amanhã. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar para encerrar a reunião. Ó santo e querido irmão Aldo, nessa oportunidade tivemos a honra de meditar nesses ensinos os quais o Senhor direcionou a nós, ainda quando estava vivendo na vida do seu corpo, falando que é preciso nós buscar o arrependimento, a conversão, para passar pelas águas do santo batismo e receber o selo de verdadeiros filhos de Deus. Santo irmão Aldo, nós te agradecemos por o Senhor trazer para nós esse ponto de doutrina. Doutrina esta que o amado e santo profeta São João Batista iniciou pregando para abrir os corações, para que a mensagem de Jesus pudesse penetrar nos mesmos. Jesus veio, ensinou, curou, libertou a muitos, e nos dias presentes, junto com a Santa Avó Rosa, junto com o Senhor Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria, tem trabalhado para libertar, para curar, para salvar tantos quantos clama pela misericórdia dos céus. Santo Irmão Aldo, nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu carinho por cada um de nós. Lembrando daqueles momentos gloriosos em que tivemos de contemplar a sua face, irradiante, diante do seu povo, transmitindo a nós virtudes para que nós pudéssemos ser fortes para vencer os nossos dias. Santo Irmão Aldo, hoje em espírito, o Senhor está do nosso lado, porque a Mãe Virgem Maria deixou essa profecia,
que se fizéssemos a sua vontade, onde estivéssemos, o Senhor estaria conosco. Cremos que o Senhor estará aqui, olhando e ouvindo o pensar, o falar de cada um de nós. Nós te agradecemos, Santo Irmão Aldo, pela presença do Senhor nesta reunião. Agradecemos a presença dos santos, dos anjos, que vieram junto com o Senhor, sob o seu comando, para fortalecer a nossa fé, para dar-nos sabedoria, para falar aos nossos corações. Santo Irmão Aldo, eu entrego nas mãos do Senhor os nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da Tua graça, pessoas que estão pedindo força para vencer, pedindo por alguns que estão enfermos. Santo Irmão Aldo, visite aqueles que estão nos lares enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão se enfraquecendo. Santo Irmão Aldo, fortaleça-os, traga-os para o nosso meio, para que juntos com o Senhor nós possamos compartilhar de momentos felizes como este, para que essas pessoas possam ter a sua fé revigorada também. Santa Avó Rosa, nós agradecemos a Senhora pelo consolo concedido a cada um de nós. Agradecemos a Senhora Mãe Maria Santíssima, porque a nossa auxiliadora está sempre nos ouvindo e pedindo para Jesus nos ajudar a vencer também. Prezados e queridos irmãos, creiam que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que a Mãe Virgem Maria vai lhes ajudar, vai atender o seu pedido. Por isso, entrega todos os seus problemas nas mãos desses santos. Peço que a Senhora Santa Avó Rosa abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nós outros de mais idades. Abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa. Abençoe os nossos internautas também. E assim, todos nós abençoados, nós rendemos ações de graças a Deus e ao reino dos céus. Prezados e queridos irmãos, recebam com muita fé a bênção que lhes concede Deus e seu Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo Irmão Aldo esteja com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até amanhã.